Olá, meus amores! Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os tempos cirúrgicos, né? E aí, como a gente já viu em sala de aula, tem 4 tempos cirúrgicos e didaticamente em 7 tempos, né? E aí, vale lembrar vocês que se cair em alguma prova de concurso, algum vestibular, quantos tempos cirúrgicos, em quantos tempos cirúrgicos é dividido o procedimento cirúrgico? Em 4 tipos, em 4 tempos, né? Diérese, hemostasia, exerese e síntese ou sutura. Então, o que é tempo cirúrgico, né? São as etapas que o cirurgião segue para realizar a técnica. Não só o cirurgião, mas toda a equipe, todos os profissionais envolvidos, né? Então, vai caracterizar a sequência dos procedimentos que estão sendo utilizados, né, na, no procedimento cirúrgico, no ato cirúrgico, não é isso? Então, toda a técnica que foi envolvida tem um tempo que corresponde. E o instrumentador deve conhecer e acompanhar a evolução dos tempos cirúrgicos para agir no tempo correto, saber qual a instrumentação, qual a pinça ele vai estar passando corretamente, tá certo? E aí também poder facilitar, agilizar todo o procedimento. Como eu já falei a vocês, os tempos cirúrgicos são divididos em 4 tempos, né? Em 4 etapas. Primeiro tempo é a diérese, onde é feito o corte e a incisão cirúrgica, né? O segundo tempo, a hemostasia e o que seria hemostasia. Depois do corte, vai ter um sangramento presente, e aí eu tenho que conter esse sangramento. E esse período, essa fase é chamada de hemostasia, onde eu vou estar lá utilizando as pinças hemostáticas. O terceiro tempo é a exerese, e é onde acontece o procedimento propriamente dito, né? Onde é manipulado os tecidos, o órgão que foi exposto, tá certo? E vai realizar a técnica de forma direta. Tá fazendo uma remoção, tá fazendo uma fixação, tá? Então, independente da técnica, ela é realizada nesse tempo. Depois que foi feita a incisão cirúrgica, foi feita a contenção sanguínea, foi feito o procedimento, a técnica planejada, eu vou fazer a síntese ou sutura, que é o fechamento, vou estar aproximando as bordas que foram previamente separadas. E aí a gente vê a imagem, né, do primeiro tempo, a diérese, né, onde foi feito a incisão cirúrgica. Aí eu tô fazendo a coagulação, né, a hemostasia, tá certo? Com auxílio, nesse caso, do bisturi elétrico. Aqui a exerese, onde está exposto os tecidos e o órgão que vai ser manipulado, tá certo? E aí, por último, a sutura, síntese ou sutura, onde eu vou estar utilizando os fios de sutura, que aí vai ser solicitado pelo cirurgião, né? E aí vai depender da localização, do tempo, do tamanho da incisão cirúrgica, e isso tudo é o que vai adequar o fio cirúrgico. Como a gente já viu, tem vários tipos de fios, vários tipos de. Tem fio monofilamentar e multifilamentar. Isso aí é dependendo do corte, da localização, do tempo que eu vou precisar para a cicatrização, tá certo? Isso é o que vai determinar qual tipo de fio vai ser utilizado. Então, no primeiro tempo cirúrgico, é feito a secção do tecido onde é exposta as estruturas anatômicas, tá? Essa diérese pode ser uma secção, que é o ato de cortar com a tesoura, com o bisturi, com laser, com ultrassom, tá?
com bisturi elétrico ou também com bisturi manual, onde aí a gente já utiliza a lâmina. Lembrando a vocês que a lâmina de número... Existem dois tipos de cabo, né? O cabo de número 3 e o de número 4. O de número 3 vai acoplar as lâminas de 9 a 19 e o cabo de número 4 vai acoplar as lâminas de 20 em diante, tá certo? Outro tipo de diérese é a curetagem, né? Onde é feita a raspagem de superfícies anatômicas. Esse procedimento é muito utilizado em casos de aborto, tá certo? Temos também a difusão, que é a separação dos tecidos com a pinça, com a tesoura, uma tentacânula ou afastadores, tá? É feita a incisão e aí alguns tecidos é preciso utilizar essa técnica de separação. Temos também a punção, onde é utilizado instrumentos perfurocortantes, né, perfurantes, como o trocárter ou agulha de Veres, e aí esses instrumentos vai facilitar o acesso até o órgão, tá certo? A dilatação é obtida pela ruptura das fibras musculares ou do tecido fibroso para aumentar o diâmetro dos canais e também facilitar a visualização, tá certo? A serração, onde é utilizado uma serra. Professora, qual é a situação que é utilizado isso? Em cirurgias ortopédicas, é o caso mais comum de ser utilizado esse. O segundo tempo, a hemostasia, e aí é o conjunto de medidas utilizadas pelo cirurgião para prevenir, deter ou coibir o extravasamento sanguíneo. Tá certo? E o que é que eu vou utilizar? Vou utilizar os fios cirúrgicos, esponjas absorvíveis, são utilizadas, mas no procedimento cirúrgico, muito raro esse tipo de instrumento para contenção sanguínea, tá certo? O bisturi elétrico, que tem as duas funções, ou coagulação ou incisão, tá? Ou diérese, no caso. As pinças hemostáticas, algumas a gente viu aí na prática, né? A Kelly curva, Kelly reta, a Craile curva, Craile reta, a Halsted reta e a Halsted curva, que eu também falei em sala de aula, Crochet, Mister Baby e várias outras pinças hemostáticas que a gente tem para ser utilizada, tá? Como eu falei a vocês, a Kelly, a Halsted, a Kelly e a Halsted principalmente, podem ser substituídas. O nome pode ser substituído por pinça mosquito ou pinça delicada, tá? Sempre lembrar disso. E também tem casos que o cirurgião vai pedir apenas me passe uma pinça hemostática. E aí ele está solicitando ou Kelly, ou Halsted, ou Craile, tá bom? Lembrando também que a Halsted é a pinça mais delicada, tá? Então, sempre eu vou estar montando a mesa de instrumentais, iniciando a mesa de instrumentais no tempo da hemostasia pela a Halsted. Se eu não tiver, vou dando seguimento às demais. O terceiro tempo é a exferese, né? E aí é onde a cirurgia é realizada propriamente dita, como eu já falei a vocês, e representa o tempo mais elaborado da intervenção e exige maiores cuidados da equipe, porque ali é onde vai estar toda a manipulação, tá certo? Do procedimento cirúrgico, né? É feito deslocamento, dissecção, ligadura, coroamento, ressecção total ou parcial. Não tem muito o que acrescentar nessa exerese, porque cada técnica, cada procedimento cirúrgico, cada procedimento tem sua técnica adequada, não é isso? O quarto tempo é a síntese, que vai corresponder à aproximação das bordas do tecido, seccionados ou ressecados, né? O tecido foi feita a incisão, foi feita a separação das bordas, e aí, depois de todo o procedimento, eu vou fazer a ligação, a aproximação dessas bordas, tá certo?
E agora a gente vai ver os tempos cirúrgicos divididos didaticamente. Aí, lembrando a vocês, temos 4 tempos cirúrgicos, tá? Diérese, hemostasia, exerese e síntese ou sutura. Didaticamente, ou seja, uma forma mais fácil de a gente dividir o procedimento, todo o procedimento cirúrgico, tá? De forma que a gente vai facilitar o entendimento do que está acontecendo, qual pinça eu vou precisar utilizar, e também uma forma de facilitar a organização da, da minha mesa de instrumentais. Então, eu conhecendo os tempos, vai ser mais fácil de organizar e entender todo o procedimento, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro tempo é preparo da área operatória. Eu vou realizar a degermação da área e a antisepsia. Então, vai ser feito a degermação e antisepsia. A degermação com um degermante, que degermante é esse? PVPI ou clorexidina, tá certo? E a antisepsia com antisséptico. Quem é esse antisséptico? Também outro tipo de clorexidina ou PVPI. Neste caso, é mais utilizado o PVPI, tá certo? O instrumentador deve passar às mãos do cirurgião o material necessário para realizar o procedimento, tá? Que é uma pinça Cherron com gás montada e uma cuba com antisséptico, tá bom? Quem vai fazer esse procedimento? O cirurgião. Muitas vezes ele pede para alguém da enfermagem ou até o instrumentador fazer, mas geralmente quem faz é ele, tá certo? E aí uma cuba, e aí a gente já vai colocar o antisséptico aqui dentro. A pinça Cherron, essa pinça, ela é inconfundível, tá? Bem grande e bem diferenciada. O segundo tempo é a delimitação da área operatória. Então, eu fiz o preparo da área operatória e agora eu vou estar delimitando a área operatória. Para delimitar a área, usa-se o campo esterilizado preso com pinças Bacalls, tá? Fiz toda a antisepsia, foi realizar toda a antisepsia e agora eu vou deixar exposto apenas o local onde vai ser feita a incisão, tá? Vou prender os campos com aquela pinça Bacalls e para delimitar a área que vai ser feito o procedimento cirúrgico. Lembrando a vocês que esta pinça deve ser encaminhada fechada, junto com a pinça Pouzy. Eu falei isso em sala de aula, tá certo? Essa é a Bacalls, que sempre vai vir mais de uma unidade. E como eu falei a vocês, ela também é utilizada para quando o cirurgião falar o seguinte: compressa dentro de cavidade. E aí vocês vão lá e prende uma Bacalls lá no capote, tá certo? Compressa fora de cavidade, retire e coloque na mesa de instrumentais. O terceiro tempo é a incisão cirúrgica, né, que é chamada de diérese. Então, vou utilizar o bisturi com a lâmina apoiada, com a pinça de dissecção com o dente, tá? Onde é feito. Aqui é feito a incisão cirúrgica, né? Vou utilizar o bisturi ou manual ou bisturi elétrico. Nesse caso, eu já vou montar o bisturi, a lâmina de bisturi e acoplar o cabo à lâmina e deixar lá na minha mesa bem bonitinho. O cabo, mostrando a vocês o cabo e a pinça e o bisturi elétrico. Hoje em dia, a maioria dos casos vai utilizar o bisturi elétrico.
O quarto tempo é hemostasia, onde vai ser feito, após o corte, né, vai ser feito a contenção, deter o sangramento presente. E eu vou estar utilizando tanto o bisturi elétrico como as pinças hemostáticas. E aí eu vou estar montando na minha mesa, lá nas aquelas compressazinhas que a gente, naquelas torundas que a gente aprendeu a fazer, né? Vou estar colocando as pinças hemostáticas. A Kelly, a Cryle, Colcher, Halsted e demais, tá? Sempre iniciar pelas pinças retas e depois as curvas e curvatura sempre para o interior da mesa. E aqui demonstrando algumas pinças. Essa é a Kelly com arranhadura até a metade, tá certo? Uma pinça delicada. Essa aqui é qual? A Cryle, né? Arranhadura até o final, tá certo? Pinça Colcher. Essa aqui nós não vimos na prática, tá? E essa aqui é outra pinça hemostática. Essa é chamada de peã, tá? Aqui outra pinça hemostática. E aí, o quinto tempo, exerese. É o principal tempo, onde vai ocorrer o isolamento, secção e revisão do órgão. São usados instrumentos especiais de acordo com o tipo da cirurgia, tá? Vocês lembram que eu falei que cada cirurgia tem seus instrumentais específicos, não é isso? Além dos instrumentais específicos, nós vamos utilizar os materiais de apoio. E o que é que vai acontecer? Quais são os instrumentos que eu vou organizar? Então, pinça de dissecção, com dente e sem dente. Se tiver pinça de Addison, vou estar lá colocando. Vou montar os afastadores, tá? Afastador de Farabeuf. E aí? Afastador de Farabeuf, né? Sexto tempo, síntese ou sutura, que é o fechamento da incisão por planos em ordem, músculo, tecido subcutâneo e, por último, a pele. É usado um porta-agulha com agulha e o fio montado, tá? A gente vai montar daquele jeitinho que foi ensinado na prática. E aí, o porta-agulha com essa arranhadura na vertical, né, bem diferenciado das demais pinças. E, por último, sétimo tempo, confecção do curativo cirúrgico. Cirurgia foi feita a incisão, foi feita a hemostasia, foi feito a exerese, né, que é a cirurgia, a técnica propriamente dita, a síntese ou sutura, e agora eu vou confeccionar o curativo, tá? Vou utilizar gases, esparadrapos e soluções antissépticas. E agora vamos dar uma olhadinha na classificação dos instrumentos. A diérese são os instrumentos de corte representados pelo bisturi, de cabo móvel e tesouras de vários tipos e tamanho. Deve ocupar na mesa o lugar mais próximo do instrumentador, tá certo? A hemostasia é formada por pinças, cuja finalidade é promover a hemostasia dos vasos. Aí, quem é que vai se destacar? Quem é que vai se destacar nessa hemostasia? A Halsted, a Mister e a Halchester. Como eu falei a vocês, a Halsted é considerada uma pinça delicada, também tem reta e curva, tá certo? Temos a Mister e a Mister Baby, tá? A diferença é pouca, uma é maior e a outra é menor, apenas isso, e a Rochester é outro tipo de hemostática. A síntese são instrumentos utilizados para a sutura da ferida operatória e inclui o porta-agulha, os fios, as agulhas e as tesouras retas para para cortar os fios de sutura, desculpa. Essas agulhas podem ser retas ou curvas, como a gente viu o fio montado, né, que a gente vai acoplar no porta-agulha.
Os materiais de apoio: pinça de dissecção com dente e sem dente, pinça de Addison e outros materiais, outros instrumentais de apoio. Esses que tem aqui, Balfour, Doin, Gosset, é tudo tipo de afastador. E as pinças especiais, cada cirurgia tem a... Pronto, finalizamos aqui uma aula bem rapidinho, tá? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, tá bom?